Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, mas que muitas vezes é um pouco negligenciado ou nunca é observado, né, enfim, pelo pessoal de performance, de tráfego, até mesmo ali pelo lojista, que são umas informações, alguns insights bem interessantes que podem dar um direcionamento bem legal quanto à maneira como devemos agir, né, referente a produtos, a estratégia de produtos dentro de um e-commerce, estratégias que a gente pode estar utilizando para otimização, tá bom? Então, qual que é o intuito, né, desse vídeo? Quero mostrar para vocês aqui primeiro, dentro do Google Analytics, como que eu chego nesses relatórios, né, de produtos mesmo, para tirar alguns insights, e depois a gente vai passar para uma análise dentro do Google Sheets, que também é uma análise bem interessante, que traz alguns insights bacanas, fechou? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Boa. Primeiro ponto. Então, aqui eu estou dentro do Google Analytics, estou dentro da conta de teste. E a gente tem aqui nessa parte dos relatórios, para quem nunca utilizou o Google Analytics, uma ferramenta bem interessante, né, do Google mesmo, que permite a gente ter várias informações diferentes aqui sobre todo o tráfego que acontece no nosso site, seja uma landing page, seja um site institucional, seja até mesmo um e-commerce, e, enfim, é uma ferramenta bem utilizada, ela acaba sendo gratuita, então se porventura, né, vocês ainda não conhecem, vale dar uma olhadinha, tá? Então aqui dentro dos relatórios que a gente tem para e-commerce, eu tenho aqui o relatório de produtos. Basicamente, a gente tem aqui o nome do produto, né, o item name. Eu tenho aqui a quantidade de itens vistos, quantas vezes esse item foi exibido, né? Claro, isso vai depender de como que foi feita a sua configuração na sua loja. Eu tenho aqui quantos produtos foram adicionados ao carrinho, quantos produtos foram comprados e qual que foi a receita, né, total dentro desse período de 7 dias. Então aqui, ordenando, né, por receita, eu consigo ver aqui meus top produtos. Então, basicamente aqui pelo já, são algumas informações bem legais, tá? Claro, ele não dá muitos comparativos aqui, claro, eu posso colocar aqui um comparativo, e ele vai mostrar aqui quais são as variações, né? Então, por exemplo, no período anterior a esses últimos 7 dias, a minha receita aqui, né, a receita do site do Google tinha sido 105 mil. E basicamente nos últimos 7 dias caiu para apenas 55 mil. Então, quem cuida ali do e-commerce do Google deveria dar uma olhada nesse tipo de informação. Mas vamos lá. Então, esse aqui é o relatório de compras, e baseado nesse relatório de compras é que eu vou fazer algumas análises lá dentro do meu Google Sheets. Então, vamos aqui para o Google Sheets, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei um cliente aqui real meu, de um projeto aqui que eu participo, tá? Exportei esses dados aqui que a gente tem ali no GA4, referente aos produtos, as visualizações, a taxa de conversão por produto. Eu apenas renomeei o nome do produto real, né, para um produto 1, produto 2, para não exibir nome de cliente, tá? E aqui na questão eu peguei então 2 meses, né, julho e agosto, e, e aqui que começa então um pouco de algumas ideias, né, do que a gente pode estar fazendo. Primeiro aqui referente algumas avaliações, né, algumas comparações. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o período de julho, que é esse primeiro bloco aqui de tabelas, eu tenho aqui meus top produtos, né? O meu produto 9, quanto que ele trouxe de receita, que foi aqui quase 11 mil. Então, deixa eu dar até um zoom que vai ficar mais fácil. Mas, por exemplo, o produto 9, ele trouxe aqui quase 11 mil de receita, 186 compras, o ticket médio desse produto. Aqui o produto 12 em seguida, né, como o melhor produto, se tratando de receita, o produto 11, produto 17, produto 25 e aqui todas as receitas, né? Então, eu tenho esse tipo de informação através desses relatórios e eu consigo essa métrica aqui bem importante, que é conversão por produto. O que isso me mostra? Basicamente, dos produtos que eu tenho na minha loja, como que está a conversão por produto. Então, isso vai me dar insights, por exemplo, se eu tenho um produto específico, por exemplo, nesses aqui, ó, eu tenho que a média, né, de conversão está em 6,28. Porém, eu tenho um produto aqui em específico, né, 3 produtos, por exemplo, produto 11, produto 17, que está com tá com uma taxa de conversão abaixo da média avaliada. Então, por exemplo, o que eu posso fazer com esses produtos aqui que eles estão com uma taxa de conversão abaixo da média para que eu melhore eles? Porque eles já foram excelentes produtos aqui em receita,
mas ele ainda está com uma conversão baixa. Então, como que eu posso melhorar isso, né? O que a minha página de produto ela tem a ser otimizada? Será que está com depoimento? Será que está com uma boa descrição? Esse tipo de coisa eu posso estar trabalhando, só fazendo essa comparação simples aqui, né, de taxa de conversão por produto. Mas um ponto interessante que a gente pode fazer aqui de análise, né, é comparar aqui os top produtos, por exemplo, no mês de julho, com os top produtos no mês de agosto. Então eu sei aqui, por exemplo, que o meu top produto em vendas no mês de julho, né, foi o meu produto 9. Já no mês de agosto, ele não foi o top produto, ele foi o número 2, né? Mas o meu produto 12 aqui, que no mês de julho foi o segundo melhor, no mês de agosto ele foi o meu melhor produto. E assim por diante, né? Então, por exemplo, no mês de julho eu tive esse produto 11, ele foi o terceiro melhor produto aqui no que diz respeito à receita. Mas se eu comparar aqui, ele nem existe, né? Ele não, nem está aqui em agosto. Então, o que aconteceu com esse produto específico? Será que ele acabou o estoque? O que aconteceu? Então, com isso, acaba me gerando insights aqui para eu entender, né, com o lojista, para eu entender enfim, com quem cuida dessa parte de estoque, o que aconteceu, porque é um produto aqui que ele foi excepcional, né, aqui dentro do período de julho, e no período de agosto aqui ele nem se mostra presente. Então a gente pode fazer essa análise aqui comparando realmente os top produtos, né, em questão de receita e conversão. E aqui uma segunda análise, né, bem interessante, é a gente comparar produto por produto. Então aqui novamente eu peguei os mesmos produtos, né, que a gente tinha aqui na parte de cima, simplesmente copiei essa tabela e daí eu fiz uma comparação, né, de produto por produto. Então como que foi o desempenho do produto 9 em julho e o desempenho do produto 9 aqui no mês de agosto? E com isso eu separei aqui, puxei esses valores. Então eu tenho uma tabela aqui que basicamente ela mostra o resultado mês a mês de como que está sendo esse desempenho. Então, por exemplo, o que explica a minha receita ter caído ou subido por produtos? Então, por exemplo, o produto 9, eu tive aqui no mês de agosto que ele foi menos visualizado. Entretanto, ele foi um produto aqui com uma receita maior, né? Ele simplesmente, como que, na verdade, antes de mais nada, né? Como que eu cheguei nesses valores? É o seguinte, é simplesmente pegando aqui, por exemplo, quanto eu tive de receita em agosto, menos quanto que eu tive de receita em julho, né? Para eu ver essa diferença. Mesma coisa aqui por ticket médio. Então, R$ 65 ticket médio, e aqui no mês de julho ele estava com 58. Então, por isso que esses valores aqui, principalmente referentes a ticket médio, eles estão vermelhos, né? Porque se o ticket médio aumentou, quer dizer que o produto ficou mais caro. Então eu pintei aqui de vermelho só para fazer essa diferenciação, que quer dizer que, pô, se o produto ficou mais caro, naturalmente ele pode ter uma conversão menor, mas a gente vai ver aqui que em alguns casos não impactou negativamente, né? Então esse primeiro produto aqui, que seria o produto 9, é um caso bem claro, né, quanto a isso. É um produto que aumentou o ticket médio, então ele aumentou o preço ali em R$ 6, e mesmo assim ele trouxe uma receita maior, R$ 1.700 a mais aqui de receita. Então o que acontece? Será que eu fiz uma campanha específica para esse produto? Eu fiz alguma campanha com alguma influenciadora? Não sei, agora eu posso investigar o que aconteceu justamente com esse produto para que ele tenha aumentado a receita, mas aqui o que a gente já olha foi a taxa de conversão. Então essa métrica aqui que eu acho que é a mais importante, o centro do vídeo, né? Que seria justamente essa taxa de conversão por produto. E aqui a gente vê essa diferença aqui que ela está bem gritante, que o que acontece? No período, o produto 9 aqui em específico, né? No mês de julho, ele estava com 7,94% de conversão. E no mês de agosto, ele foi para 12% de conversão. E aqui, nesse caso específico, né, só justificando isso, essa análise, foi justamente uma página de produto lá que eu instruí a cliente a melhorar, a otimizar, melhorar as copies, colocar mais depoimentos e tudo mais. Então a gente já consegue, com essa pequena análise, com esses pequenos ajustes, já conseguir uma conversão melhor, né? Podem ver que o ticket médio ele aumentou, mas mesmo assim a conversão melhorou. E aqui alguns outros casos, né? Então, por exemplo, o produto 11, que foi justamente ali o produto que sumiu do mapa. No mês de julho lá ele se mostrou bem presente. Já no mês de agosto ele teve quase 10 mil a menos de receita. Esse produto específico, fazendo essa análise comparativa, foi justamente um produto que acabou em estoque. Então deu problema com a logística, a gente não conseguiu o estoque desse produto. Infelizmente não vendemos em agosto. Então já explica aqui mais por que o resultado caiu aqui em 10 mil?
porque a gente não tinha um produto, entendeu? Então a gente já começa a entender, a ter insights de quais são os melhores produtos, o que a gente deve ou não focar, e assim por diante, tá? Mesma coisa aqui, o produto 18, né? A gente teve uma melhora aqui na taxa de conversão de 5%, a receita também melhorou e o ticket médio subiu. Só que foi um produto que ele teve bem menos visualizações. Então, pô, se ele já está com uma conversão bacana, eu consegui melhorar minha conversão, será que não vale eu fazer, sabe, anúncios, alguma campanha direcionada e assim por diante? E a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho determinado mês ali que algum produto parou de vender e tudo mais, às vezes é uma precificação que a gente às vezes não presta muita atenção, que o lojista acaba não prestando muita atenção, aumenta a questão do ticket médio do valor e o produto para de vender. Então você sabe que aquele produto dentro daquele mercado para aquele público, ele deveria ser vendido naquele valor. Se às vezes eu tento forçar ali um pouco a mais, né, na precificação, pode ser que realmente o público não aceite, não goste, e o produto para de vender, justamente por conta dessa precificação. Então, fazer esse acompanhamento mensal, seja mensal, semanal, ou a gente faz uma estratégia específica determinada semana e acompanha o resultado, é bem interessante. Então, basicamente, a gente consegue fazer esse tipo de análise através aqui desses relatórios, né, de produtos do Google Analytics. Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse tema, podem deixar ali nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Se vocês precisarem também de algum tipo de consultoria referente a Google Analytics, a performance para e-commerce, vou deixar o meu site abaixo e podem entrar em contato, fechou? No mais, até o próximo vídeo. Valeu, galera!